Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim tratar aqui de uma pergunta que normalmente se faz. Qual é? Uma pergunta meio universal. Deus existe? Como que eu responderia? Eu responderia com uma contra-pergunta. Qual Deus? E mais uma. Deus empírico ou Deus metafísico? E agora alguém poderia me perguntar, o que seria esse Deus empírico? Esse Deus empírico seria aquele que nós poderíamos provar pelas sensações, pelos sentidos, né? Pela visão, pelo tato, pelo paladar, pela audição e pelo olfato. São os 5 sentidos que nós temos. Então, por quê? Porque o empirismo passa pelas sensações. Qual é o grande problema da prova? O problema é que eu posso ter o odor de Deus, ter a visão de Deus, ter a sensibilidade de Deus, e por aí vai, mas eu não consigo fazer uma indução universal. Ou seja, o que seria essa indução universal? Generalizar universalmente essas minhas percepções e provar. Por quê? Porque eu não sei, mesmo aquele que tenha dito que viu, mas eu não sei e não sei como provar e não tenho como provar, se ele viu do mesmo modo que eu vi. Ou seja, isso fica no mundo da particularidade. Ao mesmo tempo, negar, alguém pudesse negar que eu não vi, como ele pode negar que eu não vi? Como ele pode negar que eu não senti? Então, no sentido da particularidade, é impossível alguém negar. E no sentido da universalidade, também seria impossível universalizar esse Deus empírico. Então, ele vai ficar meio adstrito no campo das individualidades, da fé. Por exemplo, eu acreditei ou eu tenho a certeza, mas é minha fé e eu respeito você. Uma porque eu não consigo também negar aquilo que você fez. Já o Deus metafísico, eu julgo um pouquinho mais universal. Embora ele vá carecer do que? Das sensações do empirismo. Ele é puro conceito. Ele é o que? É um Deus metafísico, é uma palavra. E ele habita onde? Qual é o habitat desse Deus? É a linguagem. Ou a língua. Por exemplo, Deus em português, Gott em alemão. O que representa Gott para mim, que falo português, embora leia um pouquinho de alemão, não muito, mas Gott não faz parte dessa intermediação minha, que sou um brasileiro, que foi criado desde pequeno ouvindo a palavra de Deus, religar com o próprio Deus, né? Ou seja, a palavra Gott, eu não caso por Gott, né? O brasileiro, estou dizendo de modo geral, vamos lá. Eu não brigo por Gott, eu não ofendo por Gott, eu não rezo por Gott, eu rezo por Deus, eu oro por Deus, eu brigo por Deus, eu amo por Deus, eu odeio por Deus. Ou seja, o que eu quero dizer? Essa palavra, dentro de um campo semântico, que nem Deus na língua portuguesa, porque para o árabe não vai representar nada e vice-versa, ele nesse sentido ele move, porque a partir de Deus, por exemplo, estou fazendo esse vídeo, por Deus as pessoas casam, por Deus as pessoas guerreiam, por Deus as pessoas matam, por Deus as pessoas amam. Deu para entender então a diferença? Um é o empírico, que é difícil nós provarmos, vai ficar no campo da individualidade. O outro é metafísico, é mais universal, porque ele é um motor das relações humanas. Então, nesse sentido, ele existiria, porque ele move. Por exemplo, nós temos o Estado de Israel, que foi fundado em 1948, e podemos dizer também de religiões, por conta de uma ideia de Deus. Mesmo que a pessoa também, não vamos desfazer, acredite que tenha tido as percepções, né? Ou seja, as sensações, o empirismo. Mas o que realmente vai mover é a linguagem. Por isso eu acho muito precipitado
e aí um pouco uma falta de senso, mesmo em grandes conversas de intelectuais, simplesmente negar e ofender Deus e falar que Deus não presta ou que Deus é maravilhoso. Se você não fizer essa distinção e você não entrar nesse campo filosófico, ou seja, ontológico, sem isso não há conversa, vai ficar puro achismo, né? Então eu falei um pouquinho, depois eu falo um pouco mais, senão vai ficar longo, eu vou deixar tudo isso aí no YouTube, né? E depois a gente pode ampliar, né? Vejam, por exemplo, negar Deus é negar o povo judeu, por exemplo, na minha opinião. É uma opinião minha, né? Então, ou seja, é ser antissemita de uma forma indireta também, né? Um abraço a todos e até mais. Perguntem.